Vigie, varão, varoa. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se as pessoas entendessem isso, de conhecer, ela sabe que conhece. A Bíblia ensina e já dizia o quê? Que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando alguém, ou seja, oportunidades na vida desse alguém para devorar a sua vida, para destruir o que é mais importante, a alma. E é essa expressão do chocalho, como no início do vídeo, é tentar te distrair. Tentar fazer com que os seus olhos se encantem. Tentar fazer com que a sua mente fique fixada e você perca o foco principal do que mais importa, que é a vida com Deus, a sua alma, a salvação. Amém, igreja? Não se distraia. Não se distraia. Não negocie a sua fé. Você precisa ser, como a Bíblia nos ensina a respeito disso, ser violento. Se você não for violento na fé, o diabo vai te destruir, te derrubar. Violência no sentido de você não negociar. Não tem conversa com o que é errado, acabou. Se você negociar a sua fé, você está pedindo para cair. E o mal vai te distrair. E além de cair, ele pode roubar o que mais importa nessa vida, que é a alma, a sua alma. Amém, igreja? Então seja, nesse termo, violento. Tudo que é de errado, pecado, fuja disso. Fuja do mal. Saia fora. Abre mão dessas coisas. Diga não. Renuncie a essas coisas. Porque isso pode te prejudicar e muito. Se já te pode prejudicar fisicamente, imagine espiritualmente. Você tem que se tratar. Você tem que separar esse dia para você e o seu Deus. E é assim que você precisa viver. Por isso que a gente faz jejum. Você precisa ter o hábito de orar, de falar com Deus. E isso faz toda a diferença. Quando você chega aqui, o caminho está todo pronto. Somente para que Ele venha e derrame sobre você, seja o renovo, seja o novo, o melhor dele sobre a tua vida. Ou o batismo, ou o renovo com o Espírito Santo. Mas você precisa estar pronto. Se você chega aqui principalmente na pressa, aí você realmente não está tendo almejo. Por isso que às vezes o culto de quarta-feira para algumas pessoas é chato. Se não tiver atrativo, não presta. Porque simplesmente ela não entendeu o que é evangelho, o que é o Espírito Santo. Igreja, nós precisamos buscar, ter fome, ter sede. Esses dias agora eu fiz um testemunho do Gerando Tempo de uma criança que chorava, dizendo que errava, que errou, porque entristecia o Espírito de Deus, mas tinha fome, tem sede. Uma criança, igreja, almejando o Espírito Santo. Quando eu falo criança, de fato criança, não é um homem no corpo de criança, uma criança literalmente, com fome e sede. É como se fosse alguém que entendesse tudo com relação àquilo que realmente Deus é, o Espírito Santo é. Imagine se a igreja chegasse assim aqui, sedenta, faminta de Deus. Nossa, ela ia se preparar, por isso que eu estou falando isso para você, se preparar desde as primeiras horas do dia. Aí você, durante o dia, você vai trabalhar, mas você já está em sintonia com o Espírito Santo desde cedo. É muito fácil para ele chegar e derramar. Agora você chegar, por primeiro, de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, ele não vem. Sabe o que acontece? Uma rotina na tua vida apenas. Você está acostumado a ir e vir à igreja, nada mais. E é como se a gente estivesse falando em outra linguagem, porque você não entende quem é esse Deus, que a gente toda quarta-feira fala. Principalmente no período do jejum de Daniel, que daqui a 2 meses, né? Aproximadamente, mais de 2 meses, a gente vai estar iniciando aí o jejum de Daniel. É o que mais nós falamos a respeito desse Senhor. Será que não soa dentro de você a curiosidade de saber quem é esse Deus? Será que não desperta dentro da igreja o fato de eu estar tanto tempo dentro do santo lugar e não saber quem é esse Deus? Não ter um pouco de intimidade com Ele? Será que Ele é
Só isso que você está tendo? Será que ele não pode lhe oferecer mais? Será que acabou? É só isso que Deus, o Espírito Santo pode lhe oferecer? Ou lhe entregar, lhe dar? Tem muito mais, igreja. Não é possível. Que não vai nascer dentro de alguém, como nasce eu dentro dessa criança, ou mesmo desejo sabe, como um homem, uma pessoa que já entendeu, só que não tem mais quer. Não é possível. O Espírito Santo tem que encontrar espaço aí nessa vida. Porque essa será a maior alegria de Deus, e essa alegria de Deus será a nossa alegria. Porque nessa vida não há nenhum testemunho mais glorioso do que a gente ver uma pessoa batizada no Espírito Santo. Mais do que qualquer ouro, joia, pedras preciosas, riqueza que esse mundo pode oferecer. A gente olhar para uma pessoa cheia de Deus. É a gente olhar para uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a igreja está faltando isso. Às vezes muitas pessoas vêm por vir. Vêm no limite. Vem no limite. Sabe qual era a minha vontade? Aqui, igreja, eu vou falar para você. Era fazer todo dia. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho sede de Deus. Mas para algumas pessoas seria cansativo, sabia? Tá na igreja todo dia? Não. É exaustivo. Porque ela não tem sede. Ela não tem fome. Não, já vou quarta, já vou sexta, vou domingo. Eu também tenho que ter minha vida. Como que eu posso ter vida longe do Criador? Como que eu posso tentar dimensionar a minha vida, como seria ela longe de Deus? Se eu tenho vida porque estou nele, então muito mais eu quero estar ligado a essa videira que é verdadeira. Por sermos o ramos, se há algum fruto, é porque estamos ligados a essa videira. Se nós sairmos dela, o fruto morre, as folhas caem, o galho seca e você não é nada. Amém, igreja? Tem que ter fome aí. Senão você não vai amar o que a gente ama. Não vê que tem pessoas que só está na fé quando tem um atrativo que mexe com esse emocional. Por isso do vídeo, chocalho. Tem as pessoas vão à emoção dentro de uma igreja, o grupo jovem, se não tiver um jogo de luz, se não tiver um pancadão, se não tiver uma atração, uma dança, não tiver um coral de qualquer coisa mundana, não presta. Não, mas tem que atrair o jovem. Eu não quero atrair ninguém para mim, eu quero atrair as pessoas para Deus. E eu sei que com essa estratégia eu estou levando ela mais ainda distante de Deus. A gente precisa ser inteligente. Se isso aqui não for suficiente para você, é porque você, primeiro, não conhece. Segundo, porque você está com um olhar em outras coisas. Mas isso aqui é suficiente. Amém, igreja? E aqui há a motivação, aqui a alegria, aqui a força, desde que você o busque. Sem precisar de enfeite. Sem precisar disso. Para mim, os melhores louvores são aqueles que mais é falado do que tendo melodia. Porque quando você fala o louvor, você entra em sintonia, em uma comunicação com Deus sincera. O louvor é para quê, igreja? É para te ajudar a comunicar com Deus. Você pega os salmos, muitos salmos, que hoje as pessoas fizeram louvores. Lá no passado eram feitos esses salmos, os salmistas, a maioria deles fizeram como base de canção, exatamente o momento que eles estavam passando. Aquilo ali era uma oração que eles faziam. É uma oração que está na Bíblia. Muitos e muitos exemplos estão aí. E quantas pessoas fizeram louvores disso? Para ajudar você assim a se comunicar, a levar a Deus o que realmente você é aí dentro. Está faltando isso para a igreja, gente. Por isso que é chato para você. Por isso que é chato, você estar sendo um religioso, uma religiosa e nem percebe isso. Mas não é que nós que somos chatos, é você que não está conseguindo entender. É você que está querendo buscar Deus pelas motivações erradas. Ele é espírito e você não vai agradar a Ele. E não podemos concluir que eu estou agradando a Ele porque eu senti um arrepio, um negócio forte. Não, igreja. É Ele que tem que perceber isso da nossa pessoa, com base em adoração e louvor, dada e entregada a Ele. Não é nós não que temos que aprovar o que fazemos. É Ele que tem que aprovar o que nós somos e o que nós fazemos.
Ele é suficiente e nada mais. Amém, igreja? Tudo é vaidade. Fora dele não há vida. E nós precisamos entender isso. Bem forte para o nosso Criador. E você já vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1, tá? Leia o que está escrito na TV, igreja. As igrejas. Eu faço questão que você encontre a primeira referência para não poder iniciar aqui o trabalho, tá? Lá no livro de Tiago, capítulo 1. Todos acharam? Tiago, capítulo 1. Você sabe que esse tema que está aqui, ele é exatamente um versículo bíblico. E que no livro de Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3, que as cartas que foram enviadas às 7 igrejas, dentro desses 2 capítulos, todo final de cada uma das cartas, esse é o versículo que finaliza. Qual é o versículo? Diz às igrejas: quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a frase final de toda a carta enviada com base ao livro de Apocalipse 2 e 3, capítulo, que são as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas, o final dela finalizava elas com esse versículo. Agora, como assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido não ouve. Você não está me ouvindo? Precisa de algum adorno, algum tratamento para você ouvir? Ao falar, se você tiver a boa audição, você certamente vai ouvir, não vai? Vai, igreja. Se você falar, quem tem um ouvido bom, vai ouvir. Não tem como dizer, quem tem ouvido, ouça. É como se estivesse falando para você tratar desses ouvidos. Se você já está ouvindo perfeitamente, parece, mas de fato é. Porque quando ele fala quem tem ouvidos, ouça, ele está se referindo a exatamente esse versículo que a gente vai ler aqui, lá no versículo 19. Presta atenção. Fiz questão que você acompanhasse aí, porque a Bíblia fala no capítulo de Apocalipse 2 e 3, 7 por 7 vezes, principalmente no final de cada carta, são 7 cartas, então por 7 vezes ele vai falar a respeito disso, para que você entenda isso aqui. Olha, versículo 19, presta atenção. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, o que ele diz? Seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para se irar. Só um versículo. Ele está dizendo todo homem seja o quê? Todo homem seja pronto para ouvir. Olha aqui para mim, por favor. Não olha para a Bíblia agora. Ele está dizendo que todo homem seja pronto para ouvir. Aí a gente vai entender agora por que ele fala todo final de carta. Por que, igreja? Nem todo mundo sabe ouvir. Pastor, mas eu ouço bem. É esse contexto que o mundo vive hoje. Em mensagens rápidas, fechadas. Que às vezes você, nesse sentido, ao falar: ei, fulano, vem aqui, eu quero conversar com você. É lógico que você vai ouvir. Mas não é exatamente isso. O que significa quando ele diz seja pronto para ouvir? Ele quer que você saiba lidar, que você aprenda a lidar com tudo que você ouve. Que você saiba ouvir com atenção, que você dê atenção ao que está sendo dito. Porque se você for entender, o final de cada uma dessas cartas, ele falava muita coisa, exortando, disciplinando, e ele falava exatamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque nem todo mundo prestava atenção, dava atenção devida ao que Deus estava falando por intermédio daquelas cartas enviadas a cada uma daquelas igrejas.
Deus, ele tentou alertar aquelas igrejas. Como algumas estavam frias, outras perderam o primeiro amor. E aí por aí vai, cada uma delas era diferente. Mas ele falando, mas mesmo assim, quando você não está pronto para ouvir, significa dizer que ele vai falar e nada na tua vida vai mudar. A igreja do século de hoje, eu pergunto, ela tem estado pronta para ouvir, igreja? Você está pronto para ouvir? Você está pronto para ouvir? Porque tem pessoas que não ouvem. Tem pessoas, quando eu falo que não ouve, não estou dizendo que você está com problema nos seus ouvidos. É que você não dá atenção ao que Deus fala. É que você não presta atenção, que você não tem cuidado com o que Deus está falando, está orientando. Quando ele diz esteja pronto, é que você aprenda a prestar atenção quando Deus falar com você. Quando ele diz seja pronto para ouvir. Ele está dizendo, seja aquela pessoa que dê atenção ao que eu estou falando, ao que eu estou orientando, ao que eu estou dizendo. E é o que mais Deus tem feito, é falado. Mas observa que nem todo mundo está pronto tem aprendido a ouvir. Porque Deus, ele tem falado através de natureza. Deus tem falado através de doença. Deus tem chamado a atenção do povo. Deus tem usado de todas as formas para alertar a humanidade. Mas a humanidade está como, igreja? Elas estão dormindo. Elas não ouvem. Elas não dão ouvido. Jesus está à porta, volta. O fim está próximo. E elas estão com os ouvidos, com o olhar, o coração e a vida inteira em outras coisas. Elas não aprenderam. E aqui, o apóstolo Tiago, ele está dizendo uma coisa importante. Primeira dela. Meu irmão, uma orientação para mim e para você. Fique pronto. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Porque quando você aprende a ouvir o que Deus fala, você leva em conta o que está acontecendo. Você vigia. Você é sincero. Você abandona, você não negocia a tua vida, a tua fé. Porque você está vendo coisas que não é ilusão. É uma realidade, tragédia. Depois de 2020, não há mais um minuto sequer que o povo não sofra. Parece que acabou a paz desse planeta. Tragédia por cima de tragédia. Rios que destrói cidade, terremoto, maremoto, e aí por aí vai. Pessoas que na pandemia que não puderam se despedir do seu familiar. Que se fosse uma morte natural, o normal elas diziam assim, olha, eu enterrei meu pai, eu sepultei minha mãe, eu fiz isso. Mas teve pessoas que nem pôde ver mais seu familiar quando morreu. Sabe por quê? Isso se entende que o povo não está pronto para ouvir. Aí o apóstolo João diz, seja pronto para ouvir. Esteja pronto. Se apronte. Eu estou falando, mas nem todo mundo está ouvindo. É que Deus está alertando a igreja. Não tem dado atenção. E quando você é orientado a aprender, a se dedicar, a se comprometer, a parar, para ouvir, você vai conseguir fazer com muita clareza as outras duas direções. Qual foi elas? Tardio? Porque você nunca aprendeu a ouvir, antes mesmo de falar qualquer coisa, você já pulou na frente. Você nem sequer ouviu o que estava sendo dito. Você se precipita. Você faz e fala o que não deveria. E que na maioria das vezes, igreja, quando você aprende a ouvir, não é que você vai ser omisso. Porque você só vai falar, igreja, quando for necessário. Tem muita gente que quando é ofendida, a primeira coisa que ela quer é se defender nas redes sociais, não é isso? Quando você aprende a ouvir,
você percebe que nem tudo você vai ter que revidar. Quando você aprende a ouvir, você sabe que tudo que o diabo quer é que você bote a cabeça para fora para ele te dar, para dar-lhe um único golpe e destruir a sua vida espiritual. Ao ponto que você nunca mais vai se levantar. Quantas pessoas entraram em depressão por nunca ter aprendido a ouvir? Porque por causa de uma crítica, por conta de uma palavra, por conta de uma atitude de uma pessoa sem Deus, ela foi prejudicada e perdeu até mesmo o brilho daquilo que outrora ela tinha, porque ela era cheia de Deus. Porque nunca aprendeu a ouvir. Quando ele fala, seja pronto, esteja pronto, se apronte para ouvir, ele quer dizer que você possa julgar tudo que você vai prestar atenção, você vai dar atenção com muita clareza ao que está acontecendo para você saber o que fazer. Se você vai precisar falar ou ficar calado. E quem faz assim é sábio, igreja. Quem age assim é sábio. Quem faz o contrário, a Bíblia até descreve que é tolo. E tem outra palavrinha, que já a gente vai ver lá no livro de Provérbios 18. Bota aqui, obreira, para mim, 18, verso 13. Olha o que a Bíblia fala quando você responde sem antes ouvir. Presta atenção. O que a Bíblia diz? Mostra que é o quê? Passa vergonha. Passa vergonha porque nunca aprendeu a ouvir. Você é uma daquelas pessoas que não leva desaforo para casa. E Deus, ele repreende você. Já tem uma palavra na ponta da língua. Ah, não. Às vezes o pai vai lá, meu filho está errado. Fulano não é desse jeito. Aí já vem com 7 pedras na mão. Porque nunca aprendeu a ouvir. Como é bom a gente parar e ouvir. Nem que seja esculhambação, mas é bom. Quando você não é precipitado no falar, você não peca. Você se mantém em paz. Eu sei que não é bom ouvir tudo, mas existem situações que quando você ouve, a tua sensatez te mantém intacto. O outro pecou, mas você se manteve intacto, porque você aprendeu a ouvir. Aprendeu a ouvir o que está sendo dito para ter sabedoria em como você vai reagir, como você vai se comportar, como você vai tratar. Vai revidar na mesma moeda? Vai dar a cara a bater? Ou um fala e você xinga, você revida? Ele sabe o que está sendo dito. E por ele saber o que está sendo dito, na maioria das vezes, ele se cala. Sabe por quê? Porque ele sabe que se abrir a boca no momento errado, na ocasião errada, ele pode ser prejudicado. E é isso que a Bíblia está dizendo. Leia de novo. Quem responde antes de ouvir é tolo e passa vergonha. Não seja precipitado no falar. Seja inteligente. Seja sábio. Você precisa aprender. A primeira orientação do apóstolo Tiago. Que você seja o que você se torne o quê? Seja pronto. Pronto. Que você se apronte para ouvir. Você saiba ouvir. Nem todo mundo sabe ouvir. De verdade, tem pessoas que nem ouvem. Contrariou ela, meu amigo, se tu for falar uma palavra, ela fala 15. Que ela não sabe ouvir. Por isso que ela tem dificuldade de mudança. E normalmente o momento final da vida de pessoas que agem assim é ruim na igreja. E além de passar vergonha. Com a tolice que ela age, passa vergonha. E o final é ruim na igreja. A gente precisa entender que quando nós damos ouvido, a melhor coisa que a gente faz. Jesus, ele foi o que foi porque ele dava ouvido a tudo que o Pai falava. Amém? E aqui, deixa aqui, tá? Ainda vou voltar aqui, mas eu quero que você venha aqui no capítulo 3 de Tiago. Comigo, rapidinho. Tiago capítulo 3, versículo 2. Presta atenção, igreja. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o que a Bíblia diz? Perfeito varão, capaz de resfriar também todo o corpo. Quer dizer, a minha boca é desenfreada, o meu corpo também vai junto. Que eu levo a minha vida de acordo com aquilo que eu falo.
Você tem que aprender a ouvir, igreja. Porque se você fala antes de ouvir, você não vai saber qual decisão ou caminho a ser tomado, a ser seguido. A gente precisa ouvir. Antes de você brincar, antes de você falar, antes de você... Foi o que o apóstolo falou. Antes, tarde seja tarde para falar, para se irar também. Mas que ele quer que nós sejamos prontos para ouvir. Não é para você ser tarde para ouvir, não. É para você estar pronto. Saiba ouvir. Saiba ouvir. Porque se você é uma pessoa que antes de ouvir, você sempre vai falhar. Além de ser tola. Ou tolo. Se você conseguir dominar a sua língua, você vai trazer bênção para o teu corpo. Refreai. Dá um pulo lá para o verso 6. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo que, igreja? Pelo inferno. Porque se eu não ouço, a minha língua vai falar o que não deve. Eu vou ser insensato. Eu vou ter entendimento. Quando eu passar a ouvir, aprender a ouvir. Você percebe que a Bíblia inteira, o final dela, é o livro do Apocalipse, que fala o que está para acontecer, e o que está acontecendo e o que já aconteceu. O fim. Mas ele propôs o nosso Deus o céu, a eternidade. Mas, mesmo ele propondo a eternidade, nós precisamos entender, igreja, que existem algumas coisas que nós precisamos fazer, assumir, pôr em prática para evitar perder a salvação. Mas quem disse que está todo mundo atento com relação a isso? Nem todo mundo está dando ouvido ao que o próprio Deus já falou lá atrás e está falando até no dia de hoje. Nem todo mundo dá ouvido. Nem todo mundo está atento. Deus está falando, se conserte. Olha, mude, se arrependa. Olha, reconheça-me como seu Senhor. Saia desse mundo, larga o pecado. A pessoa está dando ouvido? Não está, ela nunca aprendeu a ouvir. Aí o apóstolo diz, esteja pronto. Esteja pronto. O apóstolo, a epístola aqui de Tiago, que é o próprio livro, já diz, esteja pronto para ouvir. É que você tenha atenção no que você ouve. Dê atenção, é isso que ele quer dizer. Saiba dar atenção ao que você está ouvindo, para você não fazer nada precipitadamente. Amém? Versículo 7. Pois toda espécie de fera e de ave, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno o quê? Mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, se você não souber ouvir, hoje você abençoa, mas se você não souber ouvir amanhã, você está amaldiçoando. A mesma língua confessa duas coisas, porque a pessoa não aprende a ouvir. Quando você para, qual é a ideia que Deus está dando para você? A direção. É que você, quando aprende a ouvir, você sabe se manter sempre de Deus. Sempre. Tua língua não vai confessar maldade, não vai se amaldiçoando a pessoa que é semelhante. Ele fala que ninguém consegue dominar a língua. O homem domina o animal, domina um ser, como ele descreve aí a respeito, toda espécie de feras, de aves, répteis e seres marinhos. Consegue, mas a língua nenhum ser humano é capaz de dominar. Mas é por que essa dificuldade? Porque tem dificuldade de dar ouvido à voz de Deus. Porque mesmo que você não consiga dominar, no sentido de que se a situação for sair do controle, lógico que você não vai conseguir manter a sua língua
intacta, você vai falar coisas que não deveria. Mas quando há o Espírito de Deus dentro da pessoa, ele te dá a primeira coisa, domínio. Fala comigo, domínio. Ele te dá domínio, igreja. Então, quando a situação esquenta, por você ter ele dentro de você, você consegue conter essa língua que vai lançar veneno, que vai tentar destruir você e aquela pessoa de quem você está falando. Por isso que precisamos ouvir primeiro. Aprendendo a ouvir, a gente vai falar menos. Aprendendo a ouvir, a gente vai se irar menos. Ele não está dizendo que você não vai se irar. Ele está dizendo que você seja tardio para isso. Porque é impossível, a nossa vida aqui é uma guerra. Mas quando Deus está aí dentro de você, mesmo na ira, você consegue manter a sua língua no que você fala, santa, pura e de Deus. Amém? Amém? Quem entendeu? Aí lá no livro de Apocalipse, presta atenção o que é que ele diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Olha o detalhe. Se alguém ouvir a minha voz, coloca aí, obreira, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então quer dizer, ele está à porta, ele está batendo. Se você não estiver pronto, entendendo e ouvindo, quando você ouve, o que você entende dentro desse versículo aqui? Quando você ouve, você... É isso que eu estou falando, de atenção. Quando ele diz esteja pronto, que você dê atenção no que está sendo falado, dito. Quando você aprendeu a ouvir, significa dizer que você vai pensar, peraí. Quem é que está lá fora? Vamos lá, igreja, me ajuda aí. Eu entendo que Jesus está lá fora batendo na porta. Quando você não dá ouvido, Jesus está para derrubar a porta e você não abre. Porque você não aprendeu a ouvir. E aprender a ouvir é analisar o que está sendo dito. Eu te pergunto, me diz um versículo, um capítulo, uma palavra que caiu por terra que está escrito na Bíblia. Tudo está se cumprindo, igreja. Mas o povo nunca aprendeu a ouvir. Não está dando atenção. Porque se ele desse atenção, ei, Jesus está na porta, abre lá, ele quer entrar, deixa ele entrar, você ia com ele vai sair comigo. Ele está dizendo isso. Mas para quem ouve, quem não aprende, quem não ouve, quem não sabe dar ouvido, aquilo que Deus fala, dificilmente entende que ele está lá batendo. Ei, Jesus está lá fora. Você vai deixar ele lá fora? Tem muita gente deixando. Porque nunca aprendeu a ouvir. Está tão saturada, tão carregada dos seus afazeres, que ela está indo e vindo e não está nem percebendo que ela está deixando Jesus de lado. Ele não só está lá fora, na porta batendo. Na verdade, acho que nem porta existe. O que você colocou foi um muro mesmo. Você tirou a porta e fez um muro. Mas você não ouve. Porque se você desse ouvido, quer dizer, desse atenção ao que está sendo dito, você não deixaria Jesus, você pedir para ele entrar, fazer a diferença na tua vida. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está do seu lado, você está pronto para ouvir? É o que eu falo muitas vezes. Está pronto para ouvir? Sente aqui. E quando eu converso, se eu falo, olha, você está desse jeito. Não, mas acabou a conversa. Eu já não quero mais nem conversar. Não falo mais nada. Porque não sabe ouvir, igreja. Ela quer de alguma forma justificar o motivo dela ser assim. Você quer justificar? Então continue justificando. Mas é tolo e vai passar vergonha, porque não dá ouvido ao que é dito. Pode prestar atenção. Uma pessoa que conforme está escrito lá no livro de Provérbios, que acabamos de ver, 18:13, é assim que acontece. Jesus ele muitas vezes faz isso. Ele pega o seu servo, vai lá, às vezes pega você que é pai e põe lá o filho para tentar ajudar aquele filho. Quem diz que ele quer dar ouvido? Você fala uma palavra, ele fala 10. Porque nunca aprendeu a ouvir.
E Deus quer hoje para você, para nós, para toda a igreja, que nós, pelo amor do Senhor Jesus, será possível. Ele não vai se materializar aqui não. Ele está fazendo isso através das nossas vidas. E você nunca tem aprendido isso, pelo amor de Deus. Ele falando que tem pessoa que tem dificuldade de ouvir Ele. Quer ver quando você passa pelo extremo da vida? Você quer fazer de qualquer forma, procurar de qualquer maneira uma saída, uma solução. É errado nisso? Não. O errado é quando você deixa de dar ouvido. Ele já falou que você quer contigo e você não ouve isso. Você nunca lembra disso. Ele já falou que Ele vai estar contigo por onde você for. Você esquece disso. Ele também já falou para você que você precisa vigiar, porque no momento da dificuldade, se você não tivesse entrado nele, você pode fazer uma escolha errada. Você já esqueceu disso também. E você entristece a Deus. No início da minha caminhada, falei isso muito dentro da igreja. Isso, graças a Deus, há muitos anos atrás não aconteceu mais. Mas no início, nós estávamos nem aqui ainda. A minha esposa falava muitas vezes: vamos embora daqui, vamos embora daqui. Mas quando a gente dá ouvido à voz de Deus, a gente não desiste das coisas. Amém? Graças a Deus que hoje nós estamos aqui. Mas porque alguém aprendeu a ouvir. Se você não aprendeu a ouvir. E uma das coisas, igreja, que eu mais faço na minha dificuldade é me calar. Porque quando eu me calo, eu deixo Deus falar. Eu permito Deus cuidar de mim. Eu permito Deus me ensinar. Porque, como eu falei, não é que você está sendo uma pessoa, palavrinha que fugiu, omissa, não. Ah, só aconteceu, eu tenho que falar. Não, igreja, não é que eu estou sendo omisso. Eu estou tendo a sabedoria. Eu estou tendo entendimento. Eu vou falar e o que eu falar vai ocasionar o quê? Mais transtorno para a minha vida? Ou vai ajudar a pessoa? Qual é o que vai acontecer? Então eu tenho sabedoria. Que nem tudo eu vou precisar falar, porque tem coisas que não é eu que vou me justificar, é Deus que vai fazer isso por nós. Amém, Amém, igreja? Às vezes são situações só para você perder o que Ele já te entregou. Mas se você estiver pronto, se você aprendeu a ouvir tudo que Ele já falou com você, você vai se manter tranquilo, em paz. Agora, se você é uma daquelas pessoas que tudo que fala está vendo o erro, rapaz, eu tô vendo o que você está fazendo. Não, mas não. A gente está vendo que está errado. Está vendo a pessoa fazendo o que é errado. Ela está dizendo para nós que não, está justificando. Imagine aquilo que você não vê. Deus, Ele vê assim a gente, igreja. Se a gente não aprender, vai ter dificuldade. A gente vai falar o que não deve. A gente não vai ser tardio em falar. A gente vai falar antes mesmo de pensar. Tem muita gente falando sem pensar. Porque elas não são tardias no falar. E quando ela fala precipitadamente, é lógico que ela vai se irar. É depois que fez o angu todinho, é que ela vai analisar e ver: meu Deus, era minha esposa, era meu marido, e agora? Era meu pastor, era Deus. Aí já não tem mais jeito, já foi jogado ao vento. O que você não deveria falar, já foi. Que você nunca aprendeu a ouvir. Amém, igreja? E o que Ele continua dizendo? A respeito, igreja. Presta atenção. O que Ele fala aqui? Volta aí comigo. Depois que Ele diz para você estar pronto para ouvir, o que Ele fala? Tardio, né? Para falar. Eu estou até no sono pronto para ouvir. Estou falando só do ouvir. Agora eu vou falar do falar. Amém? Quando Ele fala, esteja pronto para ouvir, agora Ele está falando, seja ao oposto. Você tem que estar pronto enquanto antes para ouvir. Mas para falar, seja tardio. Ou seja, não tenha pressa de ficar falando, não. Tenha pressa, não. Por isso que quando Ele falou lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 13, Ele quis dizer a respeito disso. Porque quando você não presta atenção no que você está ouvindo, você fala antes, você vai ser tolo, porque você não está dando atenção, você não está prestando atenção no que está sendo falado, o que está sendo dito. E você pode se prejudicar. Porque quando a gente fala,
Preste atenção como que é um julgamento. Quem já viu algum julgamento? Eu nunca vi, mas eu tenho noção. Tem que ser ouvido o quê? As duas partes, para poder dar a sentença. Ou condenar, ou absorver a pessoa. Eu não tenho como sentenciar ou inocentar uma pessoa se não ouvir as duas partes. Amém, igreja? Quando eu ouço, eu sei o que eu preciso falar. Eu